Bora lá, gente, tudo bom? A pergunta de US$ 1 milhão, né, que todos querem saber, todos têm curiosidade. Por que nas psicografias daquelas pessoas que alguém tirou a vida, né, que aqui no YouTube a gente não pode dizer o nome certo, né, que alguém ceifou a vida delas, eles não revelam o nome, não revelam como desencarnaram, como passaram para o lado de lá, nos desastres que acontecem, sejam eles naturais ou desastres através de, sei lá, de desastres de avião, desastres de automóveis e tal, nas hecatombes mundiais, né? Por que é que os espíritos não falam sobre isso nas psicografias, nas comunicações que os médiums transmitem, né? Por que é que os espíritos não denunciam quando o corpo está desaparecido, né? Por que é que os espíritos não falam da vida deles, o que é que está acontecendo com a vida deles depois que eles tiraram a própria vida, né? Por que é que eles não relatam a situação que passaram? Primeiro, no caso do suicídio, nós temos vários livros psicografados. Ivone Pereira do Amaral mesmo tem Memórias de um Suicida, onde ele fala, relata da época dele, o que ele passou depois de ter se suicidado, né? Depois de ter cometido o ato contra a própria vida, né? Desculpa ter falado a palavra, mas a palavra é essa, tá? Eu acho que o YouTube não vai se rebelar contra essa palavra, mas de ter tirado a própria vida, vamos lá, né? Então, também você tem aí o próprio livro do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, onde ele como é no umbral, em Nosso Lar, no livro Nosso Lar, ele relata todo o processo dele, porque ele provocou o próprio desencarne através de suas extravagâncias e etc., prejudicando o próprio corpo físico. Isso também é um outro detalhe. Mas por que no Brasil, por exemplo, não existe o repórter investigativo, como existe nos Estados Unidos, no Chile, na Itália, na Alemanha e etc., né? Por que é que não existe isso? A primeira coisa vocês devem entender é que, por exemplo, Chico Xavier, né? Chico Xavier, nós temos aqui um livro chamado Psicografia ante os Tribunais, de Miguel Timponi, tá? Esse livro é maravilhoso, que relata um caso de Chico Xavier, onde ele psicografou uma carta de um rapaz, onde o rapaz falava sobre quem estava sendo acusado de ter tirado a sua vida, tá certo? E que ele inocentava o rapaz. E diante dos tribunais, essa prova foi considerada válida. A psicografia de Chico foi considerada válida, entrou nos autos, o rapaz foi julgado e inocentado, porque o espírito veio e disse como tinha acontecido, que a arma, que eles dois estavam lá com a arma disparou acidentalmente e tal. E o rapaz, naturalmente, como estavam só os dois, o rapaz foi acusado, foi preso, passou não sei quanto tempo ainda na cadeia. E aí, diante dos tribunais, Chico apresentou a sua psicografia, foi levado, né, o documento e foi inocentado. Mas aqui no próprio livro de Manuel Timponi, né, que foi uma pesquisa que ele fez, ele fala na Inglaterra e na América, né, as provas onde os espíritos vêm e falam, na Itália, na Alemanha, na França, que entraram nos autos. E os espíritos vieram e deram o seu depoimento, e isso aí foi considerado um documento válido para a justiça, onde entrou exatamente na absolvição do condenado, tá certo? Fantástico isso. Mas por que não fala mais, né? Primeiro, a característica do próprio médium. Entra o animismo do próprio médium. Dá licença, eu vou tomar um cafezinho, né? De manhã cedo, então eu vou tomar um cafezinho aqui. Primeira coisa isso, tá, gente? O médium Chico Xavier, por exemplo, que é a nossa referência de psicografia, era um cara muito ligado, era uma pessoa muito ligada à Igreja Católica. Foi coroinha,
Só no despertar aos 20 e poucos anos que começou a sua jornada mediúnica, né? No espiritismo e etc. Começou exatamente com o livro Parnaso de Além Túmulos, depois Carta de uma Morta e etc, etc, e que aí começou a psicografar, né? Irmão X, que era Humberto de Campos e etc. Mas o teor, você veja que o teor das psicografias de Chico Xavier são teores muito católicos, né? Muito bonitinhos e tal. Ele dá detalhes, né? Ele é preciso nos detalhes das pessoas que estão ali se comunicando, né? Fala sobre o nome, apelidos, detalhes sobre a vida daquela pessoa, mas não dizem, por exemplo, como a pessoa desencarnou, o que é que ela está sentindo depois de ter tirado a própria vida. Não fala nada disso, porque é uma questão cristã não comentar sobre esse assunto. É como se esse assunto fosse ferir a suscetibilidade, né, a sensibilidade da família. A família não precisa saber disso, né, e tal. O que não acontece na América nem na Inglaterra. Eles contam mesmo. Contam o que aconteceu, essa coisa toda. Isso é uma questão cultural. Tá? Não é que os espíritos não falem, eles falam sim. Eles falam de detalhes, inclusive, escabrosos. Tá? Gente, o mundo espiritual não é diferente do nosso. O nosso mundo é uma cópia mal feita do plano espiritual. Lá, às vezes, tem coisas muito piores do que aqui. Tem fofoqueiros e espíritos ruins muito piores do que aqui. A gente, pelo menos, está com a liberdade obliterada pelo próprio organismo físico. Lá pensou, plasmou. Lá pensou, você começa a transmitir a mensagem. O espírito, ele se comunica, ele é livre como o vento e se comunica como quer. Só para vocês terem uma ideia. Agora, lógico, entra o animismo do médium. O médium muitas vezes interfere na comunicação do espírito. Só para vocês terem uma ideia, aqui no SEC, por exemplo, uma médium interferiu na comunicação do espírito e disse que um espírito que tinha tirado a própria vida, porque tinha traído um médium que estava fazendo parte da nossa estrutura de mediunidade. Nós somos um centro universalista, também trabalhamos com uma tenda de Umbanda, né, e etc e tal. E eu sou espírita há 35 anos já. Tá? E como ela, para puxar a sardinha para a brasa dela, né, a médium, ela estava apaixonada por esse rapaz que era médium, ela inventou que um espírito estava se comunicando e dizendo que tinha traído aquele rapaz que era médium e com a mulher dele, e que um dos filhos do rapaz, veja que detalhe escabroso, que um dos filhos do rapaz era dele, do espírito. Né, do espírito que tirou a própria vida. E que ele se sentia muito mal e que ele se sentia com culpa do lado de lá e por isso ele tinha tirado a própria vida. Tudo conversa, tudo é animismo da médium, trazendo uma mensagem falsa, e isso foi identificado. Então a gente tem que levar em conta os diversos aspectos disso tudo. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você tem no Chile, nos Estados Unidos, Chile mesmo, eu saí pesquisando aí, no Chile mesmo você tem aí diversos casos de pesquisas onde eles descobrem como foi que aconteceu. Por exemplo, desastres de aviões, onde não restou nenhuma pessoa, de alguns espíritos, inclusive os espíritos dos pilotos, do copiloto, de algum tripulante e tal, voltar e vir contar o que aconteceu para que o avião tivesse dado aquela falha, porque ninguém conseguiu, na investigação material, descobrir o que tinha acontecido com o avião. Acontece sim de o espírito vir e dizer onde está o corpo. Nos Estados Unidos eles têm uma equipe de investigação de sensitivos e paranormais, são médiums e tal, que vê os espíritos, que acompanham os espíritos dizem inclusive onde é que está o corpo, onde é que está os restos mortais, onde está escondido e etc e tal, denuncia o assassino, tá? Mas é lógico, nós temos uma cultura judaico-cristã onde isso é culpa, não sei o que e tal, não pode, a gente não pode estar acusando ninguém. E Chico tinha essa característica, e lógico que nós herdamos como espíritas e bons cristãos
Essa coisa de nunca revelar o que, sei lá, os detalhes escabrosos que chocam, que ferem suscetibilidades ou sensibilidades. É por aí a explicação. Eu espero ter ajudado vocês. Na realidade, existe sim explicações, só que vocês se baseiam, nós nos baseamos nas psicografias do médium mais famoso do Brasil, que merece todo o crédito do mundo, tá? Mas vocês veem que até as psicografias de Chico são muito parecidas e a linguagem é muito meu irmãozinho, olha meu querido irmão. Às vezes o espírito nem falava assim, o espírito era cheio de gíria, conversava uma água desgraçada, chamava palavrão, mas na hora que vai para o lado de Chico, para a psicografia de Chico, né, se transforma num doce de criatura, dá detalhes, mas num doce de criatura. Por quê? Porque entra o animismo do médium. O médium coloca a sua porção de animismo do que ele é. Isso é em toda a mediunidade, gente. É assim que funciona a mediunidade. Um bocado é do médium, tá certo? Pelo menos 30% é do médium. O resto é a comunicação do espírito. Mas nesses 30% vai exatamente os teus costumes, as tuas crenças, as tuas limitações intelectuais e etc e tal. Por isso que a gente diz, médiuns estudem, que médium sem estudo é ferramenta enferrujada. Beijo no coração, espero ter explicado direitinho isso para vocês. Paz, luz para vocês. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.